Olá, investidor, investidora, você que está me acompanhando aí, principalmente pelas minhas redes, você que está mais próximo de mim. O intuito disso aqui é manter você informado, principalmente dando informação e clareza, sempre no propósito aí de te ajudar com conhecimento. O produto hoje que eu vou trazer com mais clareza para você, investidor e investidora do mercado, é o produto chamado renda fixa. Esse produto que para alguns aí eu consegui mostrar durante a semana alguns produtos do portfólio muito bom, pagando em volta de 16 a 17% ao ano, tá? Vamos lá entender, então, primeiro, o que é renda fixa, tá? Renda fixa nada mais é do que um termo que se refere a qualquer tipo de investimento que possui regras de remuneração definidas no momento da aplicação do título, tá? Então essas regras, elas estipulam o prazo, principalmente, e a forma de remuneração que será calculado pelo investidor. Nesse tipo de investimento, esse investidor, que no caso é a sua ponta, você concede um empréstimo para o governo usando o seu dinheiro. Então, o que acontece? Você, investidor do outro lado da ponta, você tem seus 50 mil reais e você decide emprestar ele para uma instituição financeira. Então, você pega esse valor e você empresta para uma instituição. Como você faz isso? Não é chegando no banco, batendo na porta e falando assim: banco, eu vou te dar 50 mil, utiliza aí e depois você me dá um valor. Não é assim que funciona. O banco por si, ele faz eh, de uma forma esclarecida um documento. E esse documento, descrito no mercado, se chama renda fixa. Então você, investidor numa ponta, está com seus 50 mil, vai lá olhar o portfólio do seu banco e descobre que o seu banco tem um produto oferecendo do qual ele vai pegar seu dinheiro. Ele fala assim: ó, eu vou pegar seu dinheiro, vou deixar 2 anos aqui guardado e vou te pagar uma remuneração de 17% sobre o valor que você colocar aqui. Pode ser? Aí você faz os cálculos e pensa assim: poxa, 17% é bacana, eu vou querer sim. É, E no final desse período, quando você vai recolher, você percebe que o valor bruto não vem com 17% no final. É agora que eu vou te explicar para você ficar bem informada, tá? Vou puxar aqui para você que está investindo, principalmente em renda fixa, saiba que é um ativo geralmente e posicionalmente muito conservador. Para você que tem esse perfil conservador, é o produto ideal para você, tá? E por que chama renda fixa? Porque as regras de pagamento, tanto ali no atual contratação e tanto no vencimento, eles são definidos no momento. Então, para você que está contratando uma renda fixa, você tem três tópicos que você pode contratar do banco. Ou você pode contratar ela como pré-fixado, então você fixa o valor do banco ali, o banco fala assim, ó, vou te pagar 12, então é 12, tá? Pode ser um pós-fixado, então o banco fala assim, olha, a taxa dos juros, elas oscila muito. Você não quer fixar nos juros, porque se amanhã os juros ali principalmente do Brasil, pagar 14%, você recebe 14 no final. Mas se os juros lá na frente te pagar 6%, você recebe 6 no final. Pode ser? Você fala assim, não, eu quero a terceira opção. A terceira opção é híbrido. Ele fixa uma parte, ele fala, olha, eu vou te pagar 6% e uma outra parte lá no final eu vou dar uma correção com a metade da rentabilidade do pós. Então, se lá na frente tiver 12, eu vou te pagar metade, que é 6, e mais 5 que eu prometi. Faz os cálculos. 6 com 5 dá 11%. Então, lá no final, ele te pagaria uma porcentagem híbrida de 11%. Por isso que tem esses EPCA mais no mercado, tá? Tá conseguindo entender você que está aí do outro lado? Muito bem, então. É, vai chegar lá no final, esses 2 anos vão ficar, o banco vai utilizar esse seu dinheiro, ele vai ficar lá parado, né? No caso, na sua conta, até essa movimentação acontecer. E lá no final,
você tem uma taxação desse produto. Aqui no Brasil, né, a gente sabe que existe o leãozinho ali, ele adora dar uma mastigadinha em alguma coisa. Para você, investidor, que tiver com mais dúvidas, eu vou mandar uma tabelinha que chama a tabela regressiva do imposto de renda. Então, suponhamos que você pegou uma negociação de pré-fixado a 15%. Mas se passaram. E esse produto, ele fala que você tem que deixar seu dinheiro 2 anos lá, tá? E passam-se 30 dias e você quer tirar esse dinheiro. Aí, além de você pagar o IOF, você ainda paga mais imposto por ter tirado antes do prazo. Essa tabelinha, ela vai mostrar para você de até 180 dias, de 181 dias até 360, 361 dias até 720 e até 720 dias você paga uma porcentagem. A gente começa com 22,5% e vai acabando até 15%. Então, quanto mais tempo seu dinheiro fica aplicado, menos tributo você paga para o governo, tá? E quais são os riscos, principalmente da renda fixa? Quando você fala em risco, propriamente você, investidor do outro lado, está pensando assim: será que o banco vai quebrar? E se o banco quebrar, meu dinheiro vai se desaparecer? Para você que está do outro lado, o banco, por sua vez, tem um fundo garantidor de crédito, que é o FGC. Até um valor de 250 mil por CPF, ele se torna, se caso acontecer alguma coisa, o Banco Central, ele, mediante a UFGC, ele estorna esse dinheiro para você depois de um processinho. E por que investir em renda fixa, você que está ouvindo do outro lado? Porque além de ser um produto seguro, ele faz parte de qualquer planejamento de carteira e ele visa muito a diversificação, tá? Você sai de produtos como poupança, que paga 6%, para um produto de renda fixa pagando no mínimo 15, 16% ao ano. Fazendo os cálculos, isso com uma carteira pelo menos de 50 mil é muito vantajoso, tá? Mas, Bruno, como você lucra? Como que você tem seu dinheiro no final? Eu trouxe um cálculo aqui para você, investidora do outro lado, entender como funciona isso de forma clara e acabar com suas dúvidas, tá? Eu fiz um cálculo aqui de como seria 50 mil numa renda fixa, tá? Deixa eu achar esse cálculo que eu tinha anotado aqui no meu caderninho, que eu anoto tudo. Cadê ele? Aqui, ó. Vamos lá então. Você, investidor ou investidora do outro lado da ponta, colocou 50 mil reais na poupança. Depois de um ano, esses 50 mil, a poupança ela vai pagar em média 6,17%. Como você não tem imposto a pagar na poupança, você vai receber no final R$ 3.085 mais os seus 50 mil, certo? Agora, quando você investe num produto de renda fixa, principalmente numa distribuidora, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Não é, eu também não estou indicando e também não é um valor exato, mas é uma simulação. Você pegou seus 50 mil, investidor e investidora, e colocou numa renda fixa, mediante ao Bruno, seu assessor, numa distribuidora como a XP. Ao decorrer dos anos, vamos colocar uma rentabilidade aqui durante 12 anos de 15%. Lá na frente, você teve uma rentabilidade de R$ 7.500. Lembra que tem a tabela regressiva? Por você ter ficado no período de um ano, que vai dar 365 dias, você vai pagar 17,5% de imposto, tá? Sobre a rentabilidade. Então a gente pega esses 7.500, coloca a porcentagem da rentabilidade ali. Você vai pagar um imposto mais ou menos ali de uns 17,5%, vou colocar ali, vou arredondar para 20%, você vai pagar um imposto de R$ 1.500. Você tinha ganhado 7,5 menos 1.500 vai para R$ 6.000. Já está batendo a poupança, tá? Que você tinha recebido na poupança 3.085. Só que você tem que pagar um valor mais ou menos de 1%. Varia de cada produto, mas vamos colocar 1%, você tem que pagar para a XP, porque ela fez essa transição para você. Você vai pagar sobre a sua rentabilidade. Então, se a sua rentabilidade deu 57.500, soma aí 1% sobre essa carteira, né? Vai dar uma média aí de R$ 500.
vai dar uma média aí de uns R$ 500 a 1% sobre a sua carteira alocada lá. O Bruno, ele recebe 40% de repasse. Então, o Bruno, que é o seu assessor, lá na outra ponta, vai receber R$ 200. É uma baita de uma média para você entender como funciona um produto de renda fixa. No final, você, investidor da outra ponta, vai estar recebendo, em vez de 7,5, 5.500, mais os 50.000. Vamos fazer um comparativo? Na poupança, o seu dinheiro sem tributo, sem imposto, sem taxação, você recebeu 3.085. Entendendo um pouco mais de mercado, deixando na renda fixa, tirando os tributos, tirando a taxação da XP, que também repassa para o seu assessor que está te informando, você ficou com 5.500. É uma diferença de 2.415. Isso falando numa carteira de 50.000. Imagine a gente falando a longo prazo numa carteira para você e principalmente diversificando a sua carteira com mais produtos. O dinheiro voltando de forma é, maior a você. Então pense, quanto mais você lucra, mais o seu assessor consegue lucrar também, mas ele lucra através da sua rentabilidade. E aí, entendeu renda fixa? Fez sentido para você? Quer mais explicação? Gostou do vídeo? Estou aqui sempre para te ajudar, viu?